E aí, pessoal? A pergunta do dia é: Proxmox vale a pena? Com o mundo da virtualização virando de cabeça para baixo, essa questão nunca foi tão relevante. Então, vamos investigar isso juntos. Para começar nossa análise, vamos direto a este número, 1.200%. É um número que assusta, né? E ele é exatamente o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar hoje. Pois é, esse percentual todo é o aumento que muitos usuários de VMware viram ou podem vir a ver nos custos de licenciamento. Essa mudança deu uma chacoalhada tão grande no mercado que forçou muita gente a correr atrás de alternativas. E é aí que soluções como o Proxmox ganharam os holofotes. E no meio dessa busca toda, o Proxmox aparece como uma das opções mais fortes, principalmente para quem quer cortar custos, mas sem ter que abrir mão de funcionalidades que são cruciais para o dia a dia. Tá, mas afinal, o que é o Proxmox? De forma bem direta, é uma plataforma de código aberto, ou seja, o código dela é público e pode ser auditado para gerenciar ambiente de virtualização. Pensa nela como uma espécie de canivete suíço, uma solução que já vem com tudo dentro. E o legal do Proxmox é que ele une duas tecnologias muito poderosas. De um lado, ele usa o KVM para criar máquinas virtuais completas. São como se fossem computadores inteiros rodando dentro do seu servidor, podendo usar qualquer sistema operacional. E do outro lado, ele usa o LCX para criar containers, que são bem mais leves, mais rápidos, perfeitos para rodar aplicações isoladas. E o melhor, dá para gerenciar tudo isso de um lugar só, por uma interface web bem simples. Bom, vamos então à nossa primeira prova da investigação, a parte financeira. Porque vamos ser sinceros, para muitas empresas é aqui que o jogo começa a ser decidido. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se é de código aberto, quer dizer que é de graça? Qual é a pegadinha? Qual é o custo real disso tudo? E a resposta é surpreendente. O software Proxmox, com todas as suas funcionalidades, alta disponibilidade, migração ao vivo, tudo mesmo, é totalmente gratuito. As assinaturas que existem, as que são pagas, servem para outra coisa, para ter suporte técnico profissional e acesso a um repositório de atualizações que já foi super testado, ou seja, mais estável. A gente não paga para desbloquear recursos, eles já vêm todos liberados desde o início. Dando uma olhada nos planos, o pulo do gato está aqui. O preço é por soquete de CPU. O que é isso? É o lugar físico onde o processador encaixa na placa-mãe. Não é por núcleo. E hoje, com processadores que têm dezenas de núcleos, isso faz uma diferença gigantesca no preço final. Os planos vão desde o Community, para ter acesso às atualizações estáveis, até o Premium, para quem precisa de suporte ilimitado. E olha só o impacto disso na prática. Num cenário bem comum, com 3 servidores, o custo anual do Proxmox com um plano de suporte bem robusto ficaria em torno de 3.000 euros. Já uma alternativa proprietária que cobra por núcleo poderia facilmente passar dos 9.000, talvez até 10.000 dólares, sem nem contar os extras. A diferença é gritante. Certo, o preço convence. Mas e a parte técnica? Adianta ser barato e não entregar o que precisa? Vamos então para a nossa prova B e analisar o que se ganha e o que se perde em termos de funcionalidades. O Proxmox já vem de fábrica com um monte de recursos que em outras plataformas são considerados premium e custam bem caro. A gente está falando de alta disponibilidade, para garantir que as aplicações não caiam, migração de máquinas virtuais sem parar o serviço, ferramentas de backup já integradas. Tudo isso, vale repetir, disponível na versão gratuita. Então, é importante entender que existe uma troca. Com o Proxmox, o ganho é um custo muito mais baixo e a flexibilidade de usar containers de forma nativa. Por outro lado, se perde alguns recursos super avançados, como o DRS da VMware, que faz aquele balanceamento automático de carga, e também se perde o acesso ao ecossistema gigantesco de parceiros certificados que eles têm. Ok, mas não adianta nada ter um monte de recursos e preço baixo se os dados não estiverem protegidos, certo? Nossa terceira e última prova foca nesse pilar que é essencial, a segurança. A flexibilidade é ótima, o custo é ótimo, mas e a segurança? Como o Proxmox ajuda a proteger o que há de mais valioso, os dados do nosso data center? A base para qualquer estratégia de proteção de dados que se preze é a famosa regra 3-2-1. É simples. Ter 3 cópias dos dados, guardar essas cópias em 2 tipos de mídia diferentes, tipo um HD e na nuvem, e manter pelo menos uma dessas cópias fora do local principal. Isso cria uma rede de segurança contra quase qualquer desastre.
E o ecossistema Proxmox já vem com um kick bem completo para implementar essa regra. O grande destaque é o Proxmox Backup Server, que é uma solução separada, mais integrada, que centraliza os backups, economiza um espaço absurdo com desduplicação e ajuda a garantir a integridade de tudo. Bom, depois de analisar as finanças, as capacidades técnicas e a segurança, chegou a hora do nosso veredito. Vamos juntar todas as provas e finalmente responder a nossa pergunta inicial. E olha só que interessante, um estudo de caso da FATEC de Bragança Paulista concluiu que a implementação do Proxmox em um ambiente de negócio real não só foi viável, como também foi vantajosa, principalmente para empresas de pequeno e médio porte. É a prova prática de que funciona. E essa tabela aqui resume perfeitamente o cenário. O Proxmox é uma escolha fantástica para pequenas e médias empresas, ambientes de teste ou qualquer cenário onde o custo-benefício é rei. Já a VMware, bom, ela continua sendo a gigante, a referência para as grandes corporações com aqueles ambientes super complexos e que precisam de um nível de conformidade altíssimo. No fim das contas, a decisão sempre vai depender da necessidade de cada um, mas o crescimento de alternativas como o Proxmox deixa uma reflexão importante no ar. A questão não é só qual plataforma é tecnicamente melhor, mas qual modelo de tecnologia faz mais sentido para os seus objetivos. E aí fica a pergunta: a infraestrutura por aí está pronta para um futuro de código aberto?